Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, agora nós daremos continuidade ao nosso terceiro estado da matéria, que é o estudo dos gases, tudo bem? Galera, então agora a gente vai focar só nos gases, beleza? No vídeo passado a gente viu as principais diferenças das propriedades entre o estado sólido, líquido e gasoso, e agora a gente vai focar só no estado gasoso, tudo bem? Então a gente vai fazer o nosso estudo a respeito dos gases. Mas, galera, para a gente fazer o estudo dos gases, a gente vai fazer um estudo a respeito dos gases ideais, beleza? É claro que o que nos cerca são gases reais, que têm determinadas características. Mas a gente vai focar o estudo nos gases ideais, que têm características levemente diferentes, tudo bem? Vamos lá, qual é a diferença principal e as diferenças principais entre um gás real e um gás ideal, especificamente? Galera, primeira característica que vai diferenciar os gases ideais dos gases reais. Então, vamos lá. A primeira característica é que nos gases ideais, a qual a gente vai fazer o estudo especificamente, ele vai desconsiderar as interações entre as partículas gasosas, tudo bem? Então, galera, lembra que lá no nosso estado gasoso, ou aqui no nosso estado gasoso, as partículas estavam bem distantes uma da outra? E lembra que eu falei no vídeo passado que quanto maior a distância entre as partículas, menor era a interação entre elas? Então, já que no nosso estado gasoso é onde nós temos uma maior distância entre as partículas, a interação é bem pequenininha. Então, é claro que para facilitar os cálculos que a gente vai fazer, para facilitar o nosso estudo, a gente vai simplesmente desconsiderar essas interações. Lembra que elas são bem baixinhas, mas elas não são, elas existem, elas não são nulas. Mas a gente vai desconsiderar essas interações a fim de facilitar a nossa vida, tudo bem? A segunda característica é que as colisões entre as partículas gasosas são elásticas. O que significa isso? Significa que elas não perdem energia na colisão. Então a partícula se colide com a outra e elas ficam com a mesma energia. Tudo bem? Então isso, galera, é uma situação ideal. É claro que se dois corpos colidirem, elas vão sair com energias diferentes do que estava antes da colisão. Tudo bem? Igual a gente está jogando a sinuca, por exemplo, uma bola da sinuca bate na outra, elas ficam com energias diferentes, tudo bem? Mas aqui, a fim de facilitar a nossa vida, a gente vai considerar que essas colisões elas são totalmente elásticas, tudo bem? Então elas batem e saem com a mesma energia, beleza? Beleza, terceira característica dos gases ideais especificamente, o tamanho de cada partícula, deixa eu ficar aqui, o tamanho de cada partícula é desprezível em relação ao tamanho do nosso recipiente. Tudo bem? E faz todo sentido. Pô, o tamanho da partícula é tão pequenininho, na verdade, então eu posso simplesmente aí falar que é desprezível em relação a todo o volume do recipiente, que é muito, muito maior. Tudo bem? Essas, galera, três principais características aqui que vão diferenciar os gases ideais, que têm essas características, dos gases reais. Tudo bem? É claro que nos gases reais, especificamente, você tem interações intermoleculares, as colisões não são totalmente elásticas, e o tamanho de cada partícula deve ser considerado, tudo bem? Mas não se preocupem, a gente não vai fazer o estudo dos gases reais especificamente, a gente só vai focar nos gases ideais. E galera, pode acreditar, isso facilita muito o nosso cálculo quando a gente desconsidera esses três fatores, beleza? Então vai ficar bem mais simples pra gente, tá? Então essas três principais características é o que vai diferenciar os dois tipos de gases, tá? Reais e ideais, é muito bom saber isso, beleza? Nossa terceira característica é que o movimento, claro, de cada... É uma característica de todo gás, tá? Não só dos ideais, tá? Mas o movimento dessas partículas gasosas é contínuo e aleatório. Essa propriedade desse movimento ser contínuo e aleatório, vai conseguir nos explicar muitas características do estado gasoso especificamente, beleza? Professor, tem mais características? Tem mais algumas características, galera. Deixa eu apagar aqui pra gente. E aí, olhando agora, estritamente para a temperatura e para a energia das nossas partículas gasosas. Então, olha só, quando eu olhar agora para a nossa temperatura e o grau de agitação das minhas partículas, como é que isso vai ser relacionado? Bem, galera, a agitação, ou a energia das partículas é proporcional, proporcional à temperatura absoluta. Professor, mas o que é temperatura absoluta? Galera, daqui para frente que a gente fizer o estudo dos gases, a gente vai mexer muito com uma dessas variáveis de estado, que é a nossa temperatura,
todos os cálculos que a gente fizer, né, ou em transformações gasosas, nossa equação geral dos gases, ou seja, todas as continhas que a gente vai fazer, tem que prestar muita atenção na temperatura. Por quê? Porque a gente não vai usar a temperatura em graus Celsius, a gente vai usar especificamente a temperatura em Kelvin. Beleza, galera? Isso vai ser muito importante e vai dar uma diferença muito grande caso a gente use a temperatura em Celsius, tá? Então, vamos fazer um combinado agora. Tudo que a gente fizer em gases, todos os cálculos que a gente fizer em gases, sempre vai ser com base na temperatura em Kelvin especificamente. Beleza, galera? Então, vamos falar aqui, nossa temperatura absoluta, tá? Essa temperatura absoluta vai ser estritamente a temperatura em Kelvin. Beleza? Tá bom, professor, mas qual é a relação entre a temperatura e a agitação? Olha, galera, quanto maior, deixa eu apagar aqui, quanto maior for a temperatura, tudo bem? Quanto maior a temperatura, necessariamente maior o grau de agitação das minhas partículas. Então, necessariamente maior a minha energia cinética. Então, significa que quanto maior a minha temperatura, né, mais agitadas estão as minhas partículas. Beleza, galera? Então, salve sua memória. A temperatura sempre em Kelvin, ela vai ser diretamente proporcional à energia dessas moléculas, né, dessas partículas, ou o grau de agitação delas. Beleza? Então, olha só, galera. Uma última característica, né, que nós temos do nosso estado. Do nosso estado gasoso, né? Então, até agora, a gente viu a nossa temperatura, na relação que a nossa temperatura tem, né? Com relação a interação, olha, as interações, né, entre uma partícula e outra, né, a gente desprezar o tamanho de cada partícula com relação ao volume do recipiente, e a última característica que nós veremos é a nossa pressão. Deixa eu colocar aqui, nossa pressão. E é claro, galera, que quando eu falar com relação à minha pressão, toda vez que eu for falar do estado de um gás, né, ou as características que um gás vai ter, né, necessariamente eu vou ter que falar de uma dessas variáveis de estado, que é a nossa pressão, beleza? Então, um gás vai ter uma determinada pressão a todo momento, né? As condições que você for colocar, ele vai exercer uma determinada pressão. Mas o que é a nossa pressão? Galera, a gente vai considerar a pressão nada mais como resultado da colisão das partículas gasosas com as paredes do recipiente. Beleza? Então vai ser a força com que cada partícula gasosa vai exercer na parede do recipiente. Tudo bem? Então é isso que a gente vai medir como pressão. Beleza? Então você vai ter aqui um determinado recipiente, né, fechadinho, e aqui você vai ter um aparelho que vai medir nossa pressão. Tudo bem? Então, você vai ter aqui diversas partículas gasosas. E essas partículas gasosas, como estão em movimento contínuo e aleatório, né, estão completamente agitadas, significa que elas vão toda hora colidir nas paredes do recipiente. Né? Então, elas vão estar agitadas e elas vão toda hora exercer uma pressão, né, nas paredes desse recipiente. Né? Então, essas colisões, o resultado dessas colisões, né, vai ser o que a gente vai medir como pressão. Tudo bem? Então, anotem aí. A pressão que um determinado gás exerce é resultado da colisão das partículas gasosas com as paredes do recipiente. Beleza, galera? Deixa bem anotadinho isso aí, tá? Então, é resultado nada mais do que a colisão dessas partículas gasosas com as paredes do recipiente. Beleza? Então, galera, até agora a gente fez a diferenciação desses três estados. Tudo bem? A gente viu as principais características de um estado gasoso. Beleza? A gente viu a diferença entre um gás real de um gás ideal, e na próxima aula nós veremos as nossas variáveis de estado, que é pressão, temperatura e volume, e as suas conversões entre unidades diferentes de cada um deles. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula.